Tá ligado, meu Deus? A paz do Senhor a todos que estão aí nos ouvindo esta noite. Mais um dia, mais um domingo, né? Que estamos aqui no nosso lar para prestar esse culto a Deus. Esperamos que todos vocês estejam gozando de paz, saúde e felicidade. Quero abençoar a sua vida e agradecer grandemente por você estar nos acompanhando, estar nos ouvindo. Nem sequer foi um minutinho da nossa live. Espero que nesse minuto o Espírito Santo de Deus venha te proporcionar o alimento correto, venha te proporcionar a libertação, tudo que você precisa. Nem que for nesse minuto que você fique aí do outro lado. Quero te agradecer por você nos permitir entrar na sua casa, fazermos parte da sua família, nesses momentos que você está nos assistindo. Quero abençoar a sua vida, quero abençoar a sua esposa, o seu esposo, seus filhos, abençoar a sua casa, abençoar os seus pais, seus irmãos, seus primos, seus tios, abençoar os seus vizinhos, seus animais. Eu quero abençoar a sua empresa, eu quero abençoar a você, meu irmão e irmã que está longe dos caminhos do Senhor. Volte para Jesus, que nós estamos vivendo uma época difícil, os últimos dias na terra. Quero abençoar também as pessoas que vivem da agricultura, que a terra seja próspera onde você venha plantar, meu irmão, minha irmã. Que tudo que você plante venha nascer, você que cria gado, que os seus gados sejam prósperos, sejam fortes, que os seus gados, que o gado que você cria aí não morra por qualquer coisa, que você consiga atingir os seus objetivos, né, fazendo isso. Aqueles que trabalham com agricultura, a mesma coisa. Aqueles que têm empresa, quero abençoar a sua empresa. Quero abençoar você que é Uber, que você seja protegido de todo mal. Você que é caminhoneiro, que você não durma na estrada. Que o Espírito Santo do Senhor venha varrer as pistas, as rodovias, que você não sofra acidente. Quero abençoar, meu irmão, todas vocês, em nome de Jesus. E que hoje seja mais um dia que você venha se alimentar das palavras que vão ser faladas. E que aqui não seja ministrado o meu querer, mas sim o de Deus. Eu quero abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Eu quero pedir para você, nesta noite, abrir seu coração. Quando o Espírito tocar no seu coração, bater na porta do seu coração, deixe ele entrar. Se permita fazer parte dessa grande multidão que vai morar no céu. E você que está afastado dos caminhos do Senhor, a mesma coisa. Quando o Espírito tocar, permita em nome de Jesus que ele venha entrar no seu coração. A palavra de Deus fala que ele vai cear com você e você com ele em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Deus abençoe a sua vida. Lembrando a todos que o primeiro domingo do mês é sempre domingo de Santa Ceia. Você que deseja participar da Santa Ceia, você que não está congregando, né, em nenhum tipo de igreja, mas você é um salvo no Senhor, e você que faz tempo que não toma Santa Ceia, coloque aí na sua casa, no seu coração, um pouco de suco de uva e um pouco de pão. Nós vamos abençoar o nosso aqui e abençoaremos o seu aí. Você vai fazer parte da Santa Ceia do Senhor, porque isso é bíblico. Nós precisamos fazer, nem que for uma vez ao ano. Tá bom, irmão? Tá bom, minha irmã? Nós fazemos uma vez por mês, mas pelo menos uma vez por ano é bom que você participe da Santa Ceia do Senhor. Tá bom? Deus abençoe a vocês todos, em nome de Jesus. Vamos aí. Glória a Deus, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus, irmãos. Somos gratos a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui esta noite, podendo passar um pouco daquilo que Deus colocou em nossos corações. Para você que está aí do outro lado, nos ouvindo, agradeço a você, irmão e irmã, você que nos permite compartilhar e fazer parte da sua vida, né? Nesses momentos que nós estamos fazendo nosso culto. No futuro eu acredito, irmãos, que não vai mais existir igrejas físicas e somente igrejas online, por causa de todo o aparato que o diabo tem lançado na terra, por conta de todos os problemas, né, da convivência do ser humano um com o outro. Isso vai acabar se dividindo, muitas pessoas, igrejas estão fechando constantemente por conta desse motivo. E eu acredito que o futuro é isso aqui, irmãos. Mas nós precisamos do calor humano, nós precisamos da presença das pessoas, nós precisamos ter o contato humano, porque nós não somos feitos para vivermos em comunhão à distância, nós somos feitos para termos calor humano, para compartilharmos tudo que Deus coloca no nosso coração.
Eu acredito que sempre a igreja de Deus vai ter um jeito, vai dar um jeito, a natureza sempre vai encontrar um jeito, um mecanismo, um caminho para termos os cultos físicos. Aleluia por isso, glória a Deus. Estou muito feliz, né? Porque Deus tem nos surpreendido com todos os trabalhos que nós estamos fazendo, com todas as almas que estamos alcançando, e glorifico a Deus por esse Deus maravilhoso e por tudo que Ele está fazendo em nossas vidas, irmãos. Tenho muito a testificar desse Deus. Meu filho conseguiu arrumar um emprego, está trabalhando numa empresa boa na Petrobras. Eu queria falar umas semanas atrás, mas como Daniel, quando ele orou rogando a Deus, Deus mandou a resposta, o diabo interferiu no meio, não deixou a resposta chegar para Daniel. Da mesma forma, às vezes, irmãos, quando a gente vai pedir algo para Deus, antes daquilo se concluir, não fale. Sempre se preserve, porque se você falar e não der certo, depois você pode ser envergonhado. E umas semanas atrás, eu ia testemunhar dessa bênção que o Senhor colocou na nossa casa. Meu filho mais velho, que é casado, trabalha na Petrobras, e o meu filho caçula, meu filho caçula, estava aguardando uma vaga lá, e não estava dando certo, irmãos. Desde novembro a empresa mandou chamar, ele pediu a conta no serviço, pensando que já ia ingressar em novembro na empresa, e não deu certo, irmãos. E desde lá tem tido sofrimento do meu filho tem sofrido porque deixou a empresa e estava desempregado, e a firma que pediu para ele até abrir conta, fazer todas as coisas, não chamava. Mas glória a Deus, pela misericórdia de Deus, Deus não desampara nunca o servo dele, irmão. Graças a Deus, acho que semana passada ele iniciou segunda-feira, semana que vem agora é a segunda semana que ele está trabalhando lá, para a honra e glória do Senhor Jesus, irmãos. Ele não vai testemunhar aqui porque ele é um menino vergonhoso, mas eu testifico para ele e mostrar para você que está aí do outro lado. Confie no Senhor, confie no poder da sua oração, meu irmão e minha irmã. Confie no Senhor, porque Ele jamais desampara o justo. Ele quer que você peça. Quando você pedir, irmãos, creia que você vai alcançar essa graça de Deus. Coloque a sua fé e creia, porque Deus, Ele nunca desampara os filhos dele, irmão. E foi uma honra para nós. Eu falei, meu filho, ó, se prepara que essa semana eles vão te chamar, vão te mandar um telegrama, vão te ligar, vão te mandar uma pomba correio. E quando foi sexta-feira, de tarde, irmãos, eu já estava com o coração aflito. Falei, será que não vai chamar, meu Deus? Será que eu falei com meu filho que dessa semana chamaria? E não chamou. Quando foi de tarde, mandaram um WhatsApp para ele, falando para ele começar o trabalho. Foi uma bênção, irmãos. E foi para honrar a gente, foi para honrar as nossas orações. A gente não é nada, irmãos, mas nossas orações, ela enche a taça lá em cima. Eu e minha esposa orando constantemente, todos os dias em prol dessa questão. E Deus nos honrou, glória a Deus. E Ele honrou a gente e vai honrar você aí do outro lado também, em nome de Jesus. Tá bom, meu irmão? Glória a Deus. Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. Estamos muito felizes, não somente por isso, mas por todas essas coisas que estão se formando, ciclos se fechando e ciclos se iniciando em nossas vidas. Isso é bom, irmãos. Nós, seres humanos, nós não gostamos da mudança, mas a mudança é boa. A mudança é boa. Tá bom, meu irmão? Vamos iniciar o nosso culto esta noite. Irmãos, eu peço para você, mais uma vez, para você pegar o seu smartphone, a sua Bíblia, para que nós possamos iniciar o nosso culto, para que nós possamos fazer as leituras e para que você possa estar acompanhando as nossas leituras. Tá bom, meu irmão? Para que você possa entender, para que o diabo não possa usar esse argumento contra você e dizer que tudo que está sendo falado aqui não é de Deus, não é da Bíblia. Tá bom, meu irmão? Então, eu quero que você abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 1 ao 17. E a igreja aqui pode se sentar em nome de Jesus. Atos 12, do 1 ao 17. Abra sua Bíblia aí, meu irmão. Abra sua Bíblia aí. Atos dos Apóstolos. Hoje o título da nossa leitura é a perseguição dos cristãos. Irmãos, quando Jesus ele veio, que ele fez todo o seu ministério de 3 anos, após Jesus morrer, e depois ele ressuscitou, e depois que Jesus partiu para com o Pai, e
nos deixando o Espírito Santo do Senhor, Jesus fala para os apóstolos, ó, vai para um determinado lugar, até que do alto vocês sejam revestidos, porque Jesus já sabia o que os cristãos eles iam passar, irmãos. E aqueles irmãos foram para lá no dia do Pentecoste e foram revestidos pelo Espírito Santo. E eles não foram revestidos pelo Espírito Santo à toa. Eles foram revestidos porque Deus, na sua onisciência, na sua onipotência, na sua onipresença, ele sabia o que os cristãos iam passar. Jesus sofreu, mas ele também sabia o que posteriormente as pessoas iam sofrer. A grande perseguição cristã, né? E aí nós vamos aqui dar início ao nosso texto em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, do versículo 1 ao 17. Nós vamos fazer a leitura aqui completa e depois nós iremos voltar. E a palavra do Senhor diz assim, ó: e por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E era os dias do ázimo. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando a quarteto de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio um anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele assim o fez. Diz-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia o que era real, o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dava à cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tomando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes, e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E, batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conheceu a voz de Pedro. De gozo, não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estas fora de ti, estás fora de ti? Mas ela afirmava que assim era, e dizia: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. E encenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes o que o Senhor tirara da prisão. E disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. Irmãos, aqui nós vamos falar, nós vamos acentuar mais a prisão de Pedro, né? A prisão de Pedro, de João. Porém, aqui, irmãos, nós vamos acentuar algumas pessoas, mas
a perseguição dos cristãos foi muito grande. Irmãos, eu não vou conseguir falar aqui todas as coisas que aconteceram com os cristãos, né, na época. Porém, muitas das coisas nós vamos vislumbrar aqui esta noite. Irmãos, quando o primeiro mártir da Bíblia foi Estevão, foi o diácono Estevão. Esse homem, irmãos, quando ele foi apedrejado, a palavra de Deus fala que o rosto dele parecia o rosto de um anjo. Ele foi julgado e condenado à morte por apedrejamento, estando correto, estando certo, simplesmente por ser um cristão. E a perseguição dos cristãos, irmãos, começou a se dar porque o diabo, ele tinha uma sede na época, ele tinha uma sede de acabar com o cristianismo, logo no início do que o cristianismo começou a tomar grande proporção. E o diabo, ele lançou uma grande perseguição aos cristãos. E se deu o início, o primeiro mártir da Bíblia foi o Estevão. Logo após que ele foi apedrejado, muitos cristãos começaram a fugir da província. Começaram a ir para outros lugares. Só que ao mesmo tempo que eles fugiram para outras províncias, eles também levaram o evangelho, as boas novas, também para essas províncias. Porque eles queriam estar longe da presença de Herodes. Porque na época o Herodes lançou, né, uma grande fúria contra os cristãos. Irmãos, a batalha dos cristãos foi tão pesada, foi tão grande, que se lançavam os cristãos, famílias inteiras nas arenas, para que os leões se alimentassem dessas pessoas. Deixavam-se os leões muitos e muitos dias com fome, para poder lançar os cristãos dentro dessas arenas, para que esses cristãos fossem servidos de alimento para esses animais. Você imagina, irmão, você consegue imaginar a dor de um ser humano sendo devorado por um leão, e você estando certo, irmão, sem você ter cometido crime nenhum. A única coisa que você fez foi adorar a Deus e acreditar em Deus, e ser um cristão, ser um seguidor de Cristo. Pessoas, irmãos, eram degoladas, pessoas eram penduradas pelo seu pescoço até a morte, pessoas eram empaladas vivas. Existem relatos, irmãos, que pessoas eram colocadas madeiras, né? Madeiras no interior dessas pessoas, levantavam-se essas pessoas vivas e tocavam fogos nela para que elas clareassem a cidade. Mulheres eram colocadas nos seus órgãos genitais, madeiras com elas vivas. Empalava-se as mulheres nessa época, as mulheres cristãs. Todo tipo de atrocidade foi feito com os cristãos nessa época, irmãos. Então você imagina você ser perseguido e você ver as pessoas morrendo ao seu lado simplesmente por ser cristão. A igreja do Senhor verdadeira, ela sempre foi perseguida. Ela sempre foi perseguida. E sempre que eles achavam que essas atrocidades iriam parar e calar os cristãos, sempre nasciam outras vozes, sempre o Espírito Santo levantava outras pessoas. E o diabo começou a perceber que ele começou a perder campo, que não adiantava ele fazer essas coisas. E Herodes, irmãos, quando ele começou a perceber que ele começou a ser adorado pelo povo, quando ele cometia atrocidades contra os cristãos, porque assim, todos os tipos de atividade que o rei Herodes fazia, os cristãos não participavam, porque ele era tido como rei daquela época, mas não era rei dos cristãos. Os cristãos não tinham Herodes como homem bom, e não queriam participar das coisas que eles faziam. Como que um cristão, irmão, vai numa arena onde as pessoas se matavam, e eles queriam que os cristãos fizessem parte dessas coisas, e os cristãos se abstinham. Eles não queriam estar onde essas pessoas faziam essas práticas. Então, eles, só pelo fato deles não quererem estar nesses lugares, eles já eram vistos como pessoas ruins, e começaram a ser perseguidos. O diabo, irmão, colocou no coração daqueles homens, daqueles romanos, daqueles homens, perseguirem os cristãos até a morte. E aí o que acontece, ó? E por aquele mesmo tempo o rei Herodes, o rei Herodes que nós estamos falando aqui, era o rei Herodes.
era o Herodes Agripa, que era neto de Herodes o Grande, que tinha mandado matar as crianças quando Jesus nasceu, né? E sobrinho do rei Antipas, que mandou arrancar a cabeça de João Batista. Então eram três Herodes. Um tinha mandado arrancar a cabeça de João Batista, o outro tinha mandado matar todas as crianças com o intuito de matar o Filho de Deus. Hoje o Senhor mandou José e Maria sair da cidade, enquanto aquele homem Deus não tomasse providência contra ele, né? E esse Herodes era o Agripa, era neto, neto do Herodes o Grande, entendeu? Então o que acontece, irmão? Esse homem, ele começou a se posicionar no lugar de Deus, porque as pessoas começaram a bajular ele, começaram a enaltecer ele, e tudo que ele fazia contra os cristãos, as pessoas aplaudiam. E aquilo se tornou uma coisa normal. Perseguir cristão, matar cristão. Quando Estevão foi apedrejado, Saulo estava lá. Saulo não ainda tinha tido um encontro com Cristo, e nessa época ele ainda era perseguidor dos cristãos. Nessa época. Mas logo depois, ele também, de perseguidor de cristão, ele passou a ser perseguido, né? Só que aqui, irmãos, quero deixar bem claro aqui para todos nós, que aqui nós estamos falando da perseguição da igreja verdadeira de Cristo. Qual que era o intuito desse homem aqui? Era acabar com o cristianismo na terra. Diferente, irmãos, da gente hoje, muitos cristãos hoje, faz algo errado, recebe porque tudo que você faz de errado, você vai pagar conforme o seu erro. Tem muito cristão, irmão, que faz a coisa errada, e quando ele está passando por uma condição, ele acha que é perseguição. Perseguição do cristianismo é uma coisa, você receber conforme as suas obras é outra coisa. Você não vai pagar os seus devedores, você vai ficar com seu nome no SPC. Depois vai falar, que luta é essa? Você compra um carro, não paga, os caras banco vem e toma. Você está andando com o carro na rua, com a moto, com o caminhão, com o ônibus, sem fazer o licenciamento, a polícia vai parar e vai te prender. E não adianta você querer apelar pelo bom senso das pessoas. O que vai acontecer? Você vai falar, eu estou sendo perseguido. Não, irmãos, você deveria andar conforme a lei. Porque a palavra de Deus fala em Romanos 13 que nós temos que respeitar as autoridades e andarmos debaixo de todas as autoridades. E a lei é uma grande autoridade. Então, se a lei fala para você andar conforme a autoridade dela prevista, não matar, não roubar, não fazer falso testemunho, não isso, não aquilo, andar com o carro licenciado. Então, isso aí, irmãos, não é luta de cristão. Tá? Você está numa igreja, aí de repente as pessoas começam a te perseguir lá. Isso não é luta não é perseguição cristã, irmão. Isso não tem nada a ver com perseguição cristã. O que nós estamos falando aqui é as pessoas perseguirem o cristianismo, o cristão, por causa da sua fé. É diferente. Existem pessoas em países que elas não podem se prostrar diante de Deus, orar, porque o que impera lá são outras religiões que não permitem o cristianismo ali. Tá bom, irmãos? Cristãos nesses países aí fora, aí, alguns países, são decapitados vivos, são queimados vivos, os seus filhos são mortos a tiro, eles são colocados em trincheirados e são fuzilados, são decapitados só pelo fato de serem cristãos. Nós estamos falando aqui desse tipo de perseguição. Nós não estamos aqui falando, irmãos, de você causar cometer alguns erros na vida e você receber o salário daquilo que você está fazendo. Não é verdade? Se você planta inimizade com as pessoas, você vai ter inimizades. Se você planta amor, você vai receber amor. Nós estamos falando aqui de você não fazer nada, simples fato de você ser um cristão. E você ser perseguido por isso, entendeu, irmãos? Nessa época, o rei Herodes, irmãos, ele era afamado como Deus. E ele grandemente perseguia esses homens de Deus, o cristianismo. E mandou matar a Tiago, irmão de João, a espada. E vendo que isso agradava os judeus, continuou mandando prender também a Pedro.
e eram-se os dias ázimo. O que é o dia ázimo, irmãos? São 7 dias que os judeus comem os pães ázimos, que é a época da Páscoa, que eles não se alimentam de qualquer coisa. É uma tradição judaica, entendeu? Eles se alimentavam desse pão, que é o pão ázimo, tá bom, irmãos? E havendo prendido, encerrou na prisão, entregando a 4 quartetos de soldado. 4 quartetos de soldado, um quarteto de soldado são 4 soldados. 4 quartetos de soldados são 4 vezes 4, são 16 soldados. Deu Pedro na mão de 16 soldados. Tanto que Pedro estava descansando no meio de 2. De tanto que esse homem queria manter Pedro na prisão. E ele queria fazer com Pedro da mesma forma que Pôncio Pilatos fez com Jesus. Que queria ir lá e fazer toda aquela militância que Pôncio Pilatos fez com Jesus lá. Vocês querem que eu liberto fulano ou ciclano, né? E eles queriam fazer isso daí, para ele se tornar mais afamado ainda, né? Só que os planos dele, que ele tinha para Pedro, não eram os mesmos planos que Deus tinha para Pedro, irmãos. Porque a terra, irmãos, e tudo que nela é, pertence a Deus. Deus pode não agir ao seu favor, mas ele também pode agir ao seu favor. Se ele não agir ao seu favor, ele deve ter um bom pretexto para isso. Mas se ele agir também, ele tem. O que nós temos que entender é que ele agindo ou não, nós estamos salvos no Senhor. Porque nós pertencemos a Ele. Uma vez que Ele nos aceitou, que nós fomos despertados por Ele, para o seu Evangelho, nós nos tornamos pessoas salvas. Então, aqui na ocasião, Pedro, irmãos, foi encerrado na prisão, mas a história não acaba ali. Não acaba ali. Quando Pedro estava na prisão, foram colocados nele. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Irmãos, como é importante nós não desistirmos das nossas orações. Como é importante o cristão estar continuamente orando, pedindo, buscando, irmãos. Para Deus isso é muito importante. Ele pode até não agir ao seu favor, mas alguma coisa vai acontecer, irmãos. Porque as suas orações não são em vão. A oração do justo nunca é em vão. Pode muito seus efeitos. E nós temos que sempre nos ater a isso. Aos nossos jejuns, às nossas orações e ao nome de Deus, que tem poder. São 3 coisas, irmãos. São as 3 coisas que nós usamos contra o mal. É o nome de Jesus, porque tem poder. As nossas orações, porque tem muito poder. E as nossas consagrações, que também tem muito poder, porque nos fortalece, nos prepara para tudo que nós vamos passar. Durante todo o trajetório bíblico, irmãos, vocês podem observar que todas as pessoas que, quando elas, da Bíblia, que elas iam passar por situações difíceis, elas jejuaram. Elas jejuaram, elas se prepararam, elas buscaram fortalecimento espiritual. E o cristão, irmãos, quando ele percebe que o mal está à porta, tentando derrubar, você tem que se consagrar, você tem que jejuar, você tem que orar, porque essas são as suas ferramentas. E a igreja estava orando. E quando Herodes estava para fazer e comparecer, nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Irmãos, 16 guardas guardando toda a prisão em volta de Pedro, e Pedro dormindo no meio dos soldados, atados por uma corrente nas mãos e uma corrente nos pés. Mas isso já tinha sido avisado para Pedro lá atrás. Deus já tinha avisado ele, mas Deus ia prover algo na vida de Pedro. Até mesmo, irmãos, às vezes Deus permite coisas acontecer na vida da gente para que aumente a nossa fé. A Bíblia fala, vai nos mostrar aqui, que o anjo que o Senhor mandou, que não foi o primeiro anjo que Deus manda, porque decorrente da Bíblia toda, nós temos observado que Deus tem mandado anjos. Deus tem mandado anjos para falar com seus servos. E às vezes a gente acha que anjo, irmãos, é coisa de filme, coisa de Hollywood. E não é. O anjo do céu, a Bíblia fala que ao nosso redor
existe o anjo do Senhor, e ao nosso derredor. Depois do anjo, o diabo dando volta em volta da gente, brunindo que nem leão para nos tragar. Então, em volta da gente existe um anjo do Senhor, nos guardando, nos protegendo. Nós somos guardados por um anjo da guarda, irmãos. Aleluia. É um anjo da guarda guardando cada cristão, cada filho. Você pode ser preso, sim, mas você vai ser preso junto com o seu anjo da guarda. Ele vai estar lá. Ele vai estar só esperando a determinação de Deus para agir. Porque o anjo, irmãos, ele só age com a determinação de Deus. Ele tem poder? Tem. Mas o poder dele é emanado do céu. Então todas as vezes que ele vai fazer alguma coisa, é quando Deus determina. Glória a Deus. E aí, irmãos, e eis que sobreveio, ó, presta atenção, e eis que sobreveio o anjo do Senhor, resplandeceu uma luz na prisão, e, tocando a Pedro na ilharga, cintura, frente, o despertou, dizendo, levanta-te depressa. E caíram-se-lhe das mãos as cadeias, as correntes que estavam prendendo Pedro da mão dos pés, caiu. E o anjo do Senhor falou, levanta-te depressa, vamos. E disse-lhe o anjo, cinge-te e ata as tuas alparcas, que é as suas sandálias. Ata as suas alparcas. Ó, e disse-lhe o anjo, cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele assim o fez. E disse-lhe, mais, lança as costas a tua capa e segue-me. Irmãos, nesse momento, Pedro achou que ele estava dormindo. Pedro achou que ele estava sonhando. Pedro não entendia nada. Vem comigo. E ele não entendeu, irmãos, como ele poderia passar no meio daqueles monte de soldados sem ser percebido. As correntes caíram no chão. Tudo aquilo que estava acontecendo com Pedro era uma novidade. E ele não entendeu. E ele começa a achar que ele está até tendo uma alucinação. E ele segue o anjo. E saindo, o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro. Irmãos, presta atenção. Eles passaram por 2 montantes de sentinelas. Pelo primeiro montante de sentinela, passou desapercebido. E o segundo montante de sentinela, eles passou desapercebido, né? Até chegar no portão de ferro, que dá para a cidade, o qual se lhes abriu por si mesmo, irmãos. Um portão de ferro. Ele passa na frente de todos aqueles guardas desapercebidos, ele olhando para os guardas, e os guardas ali, irmão, sem ver ele, sem enxergar ele, porque os guardas não dormiam, eles estavam constantemente atentos, em sentinela, eles não podiam, porque os guardas romanos, se fossem pegos, dormindo em serviço em sentinela, eles eram mortos. Os guardas romanos, quando eles eram pegos, dormindo, eles eram mortos, então eles não dormiam, irmãos. E Pedro ali passando junto com o anjo, no meio daquele monte de guarda, irmãos, 16 homens. Ele não entendeu porque que aqueles homens não enxergavam ele. Deus é poderoso demais, irmãos. Aí chega na frente do portão de ferro, que dá para a cidade. Aí o portão de ferro se abre, irmão, que nem porta de hospital, que nem porta de shopping. Abrindo, irmãos, olha que época era aquela. Abriram-se diante dos olhos de Pedro. E ele sai daquele lugar. E percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro se viu livre, irmãos. Pedro se viu livre naquele momento. Estava preso, prestes a perder sua vida, porque ele sabia que ele ia ser morto. No coração dele já sabia que ele ia ser morto, porque Herodes estava com grande furor contra os cristãos, para acabar, porque Pedro, irmãos, era o líder cristão naquela época. Ele era um dos maiores líderes cristãos da época. Então Herodes sabia que se acabasse com Pedro, ele acabava com o cristianismo. Mas ele precisava acabar com a imagem de Pedro também. Ele não podia simplesmente mandar decapitar Pedro na praça pública, porque isso ia tornar ele um grande mártir. Ele queria fazer da mesma forma que o seu antecessor fez com Jesus Cristo. Mas Deus não permitiu. Deus livrou Pedro da mão de Herodes, um grande homem que se achava um Deus, irmãos, que tinha tudo às suas mãos. O povo aclamava ele, chamava ele de Deus. E Pedro me sai dali e vai e
E considerando ele nisso, foi até a casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam ali reunidos e oravam. Olha, irmãos, ele foi até lá onde os irmãos estavam orando, para dar tranquilidade. Olha, irmãos, as orações de vocês atingiu eu, Deus me livrou da mão, tirou os grilhões que estavam nas minhas mãos, e agora estou aqui, em nome de Jesus, glória a Deus. Ele foi lá, né? Só que batendo Pedro a porta no pátio, uma menina chamada Rob saiu a escutar. Irmãos, eles estavam todos amedrontados por causa da grande perseguição dos cristãos. Por que aquela menina não abriu a porta, irmãos? Porque como eles estavam orando dentro daquela casa e foi dado início a uma grande perseguição aos cristãos, ela achava, irmãos, eles achavam que poderia ser algum guarda romano para também encerrar eles na prisão. Porque eles oravam, eles estavam um povo santo de Deus reunidos ali, eles estavam orando a Deus. Aleluia. Eles estavam pedindo a Deus por aquele irmão que estava lá, irmãos. Por isso que você não pode parar de orar. Não escute a voz do inimigo dizendo que as suas orações não passam do teto da sua casa, meu irmão e minha irmã. A sua oração pode muito, pode muito. E existe uma grande taça no céu, onde as nossas orações são colocadas. Nada se perde do cristão, irmãos. Quando nós oramos, Deus ouve. Ele pode não responder naquele momento, mas Ele está nos ouvindo. Aleluia. Todos os dias eu falo para meu filho, ore a Deus antes de sair, peça proteção a Deus. Deus ouve, Deus responde às nossas orações. E aí, irmãos, aquela menina, ela não abriu a porta. Rob saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo, não abriu a porta. Por que ela não abriu a porta? Porque tinha medo. Mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. Por que ela não abriu, irmão? Ela estava com medo. E disseram-lhe a esta, está fora de si, mas ela afirmava que assim era. E diziam, é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater na porta. Quando abriram e viram-no, e se espantaram. Irmão, você está orando, Deus livra Pedro, Deus livra Pedro, Deus salva Pedro, tira ele da cadeia. Aí aparece Pedro, você se assusta. Irmãos, se você está pedindo para Deus algo, quando você receber, você tem que glorificar, fazer um culto de ação de graça e glorificar esse Deus exaltado da cima da vida da gente. Porque esse Deus é maravilhoso, irmãos. Esse é um Deus que pode todas as coisas. E quando você for agraciado por aquilo que você está pedindo, honre esse Deus. Conte o testemunho desse Deus. Não se assuste não, porque Ele ouve as suas orações. Aleluia. Mas Pedro perseverou em bater. E quando eles abriram, se assustaram, se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor tinha tirado ele da prisão. Ele disse, anunciai isto a Tiago e aos irmãos. Ele saiu dali e partiu para outro lugar. Irmãos, o que Pedro falou? Jesus, Deus me livrou das mãos de Herodes. Contem para todos. Você, irmãos, que é agraciado com um grande testemunho de Deus. Deus te agracia com alguma coisa que você está pedindo e você guarda para você. Às vezes você recebe uma cura, às vezes você recebe uma bênção que você está pedindo constantemente para Deus e você não testemunha. E você não conta para os irmãos. Irmãos, a gente precisa contar as obras que Deus faz na vida da gente. Porque isso resulta fé na vida de muitos. Porque o nosso testemunho resulta a fé de muitos, irmãos. Muitas pessoas estão passando pela mesma situação que a gente. Glória a Deus. Mas se você não contar aquilo que Deus fez para você, como que vai gerar fé na vida dessas pessoas? Como que essas pessoas vão ter as suas fé renovadas se você não conta aquilo que Deus fez para você? Quando Deus fizer algo para você, irmão, peça para o seu pastor, para o seu líder religioso. Fala, Senhor, irmão, pastor, eu preciso contar um testemunho que Deus fez para mim, irmão. Deus me curou, Deus libertou meu filho, Deus me livrou de um grande acidente. Deus fez isso para mim, irmãos. Deus fez isso, eu preciso contar. Aleluia. Porque é isso que vai resultar a fé de muitos. E Pedro falou, olha, conta para todo mundo. Porque as pessoas estavam assustadas por causa da grande perseguição. Irmãos, esse rei Herodes,
Esse homem, ele se achava tão grande, que ele mandou fazer uma roupa toda de fio de prata. E ele, irmãos, foi lá para o templo dele, lá onde ele ficava e as pessoas bajulavam ele foi com essa roupa e disse que o sol entrou e bateu na roupa dele e ele parecia um Deus. E as pessoas começaram a glorificar ele, como se ele fosse um Deus. E na mesma hora que esse homem começou a se colocar na posição de Deus, não honrando Deus acima de todas as pessoas, sabe o que aconteceu? A Bíblia não fala, mas Flávio José e outros pesquisadores e outras pessoas que são historiadores contam, irmãos, que um anjo do Senhor feriu naquele exato momento. Isso não fala na Bíblia, mas os historiadores contam que esse homem, na hora que ele estava se achando Deus, com essa roupa toda feita de fio de prata, que brilhava mais do que o sol, quando ele começou a se achar, o anjo do Senhor o feriu e ele caiu morto. Ele morreu antes, muito antes de tentar perseguir Pedro. Muito antes, irmãos. Ele foi ferido por um anjo e ali morreu. Os bichos começaram a comer ele, para mostrar para aquela grande multidão que ali era um homem, não era Deus. Aleluia. Irmãos, só para os irmãos terem noção, ó. Pedro foi morto aos 68 anos, crucificado em Roma, de cabeça para baixo, por não se achar digno de morrer como Cristo morreu. André, irmão de Pedro, foi também muito torturado antes de ir para a cruz na Grécia. Ele estaria na prisão da província de Acaia, onde foi crucificado. João era discípulo mais jovem de Jesus, tinha por volta de 17 a 20 anos, na época da morte de Cristo. Foi lançado em óleo fervente, mas nada sofreu, morrendo aos 100 anos por causas naturais. Felipe, existe relatos que ele tinha morrido de causas naturais, mas também há estudiosos que acreditam que ele morreu enforcado e apedrejado e crucificado em Heliópolis. Bartolomeu foi posto vivo em um saco e lançado ao mar, depois de ter sido açoitado. Há outras informações que afirmam que também ele teria sido crucificado. Mateus, causa da sua morte teria sido decorrência de um ferimento à espada. Tomé, há relatos que dizem que ele morreu com flechadas durante as suas orações. Estava orando e foi flechado. Simão foi morto em Roma durante o massacre nos anos 70 depois da morte de Cristo e ressurreição. Tiago, maior, foi decapitado em Jerusalém na mesma ocasião que Pedro foi preso. Tiago, menor, foi crucificado, e outras hipóteses dizem que ele também teria sido apedrejado antes do mando de Ananias, o sumo sacerdote, que dizia que ele denunciasse alguns cristãos, e ele não denunciou. Judas Tadeu morreu de causas violentas, mas não se especifica, porque Judas Tadeu foi um dos apóstolos que não se destacou, e Judas Iscariotes, todos sabem como que ele morreu, enforcado, né? Irmãos, Paulo, depois de muitos e muitos anos, que também se tornou apóstolo do Senhor, a Bíblia não fala, mas Paulo, por ter sido já cidadão romano, foi agraciado com a morte de decapitação, que era na época conhecida como a morte boa. Ele foi decapitado, irmãos, por ser cidadão romano. Mas se ele não fosse cidadão romano, ele poderia ter sido crucificado e martirizado como os outros demais. Então, às vezes a gente acha que a gente está sendo perseguido. Às vezes a gente acha que o nosso país a gente não consegue servir a Deus. Às vezes a gente acha que muitas das coisas são provenientes da gente ser cristão e que a gente está passando por perseguições. Mas na realidade, irmãos, no Brasil, nós vivemos num país que nós podemos cultuar a Deus livremente. Em qualquer lugar você pode cultuar a Deus livremente. Na Inglaterra estão falando que se você parar no meio da rua e você começar a orar, você é preso, porque está proibido lá. Então aqui, irmãos, nós temos que aproveitar que aqui nós temos tendo liberdade de cultuar ao nosso Deus e buscarmos a esse Deus maravilhoso e vivificar esse Deus, irmãos. Nós temos que buscar, nós temos que orar pelos nossos irmãos que estão sendo afligidos lá fora. Nós temos que buscar o fortalecimento espiritual e pedirmos, como aqueles irmãos estavam pedindo por Pedro, pedimos por os nossos irmãos que estão sendo mortos lá fora. Já que o nosso país aqui, nós podemos
cultuar a Deus livremente, vamos nos unirmos em oração, vamos nos unirmos, irmãos, e pedimos para Deus interceder por aqueles que estão sendo mortos e decapitados lá fora. Tem irmãos lá fora nossos, irmãos de Cristo nossos, que estão sendo colocados gasolina neles e botar no fogo, irmãos. Crianças sendo mortas, mulheres sendo mortas, sendo decapitadas, fuzilados, dando tiro na nuca dos irmãos, e nós aqui achando que nós estamos sendo perseguidos, irmão, porque nós falam mal da gente, ou porque nós não conseguimos alcançar algumas coisas, alguns dos nossos objetivos, e aí nós colocamos que nós estamos passando por luta. Nós não sabemos o que é luta, nós não sabemos o que é luta. Por isso que eu falo para você, meu irmão, hoje vamos orar em prol desses irmãos, porque quando você aceita Jesus, você passa a ser igreja de Deus. E a igreja de Deus, ela não é física. A igreja de Deus, ela não é física, irmãos. A igreja de Deus, ela é espiritual. E nós passamos a ser igreja. Então o irmão lá na França, o irmão lá em outro país, que aceita Jesus, que Jesus aceita ele passa a ser igreja junto com nós. Nós passamos a ser um corpo só. Então nós temos que orar, irmão, por essas pessoas que estão sendo afligidas, que estão sendo torturadas, que estão sendo mortas, decapitadas, que estão sendo incendiados seus corpos. Eles estão invadindo as igrejas, quebrando tudo. Pega um facão e bate na cabeça dos cristãos. E eles estão sendo martirizados simplesmente pelo fato de serem cristãos. E nós vivemos um país livre, onde nós podemos cultuar de Deus de manhã, de tarde e de noite, e não fazemos. Nós vivemos um país onde nós podemos dobrar no joelho em qualquer lugar, e nós não fazemos. Nós vivemos um país onde nós podemos sair nas ruas falando de Jesus, e nós não fazemos. Nós estamos, irmãos, nós estamos presos às nossas próprias mazelas. Nós estamos presos a sentimentos humanos, ao invés de nós nos dispormos dessas fragilidades humanas e começarmos a buscar a presença do Deus vivo em nossas vidas e orarmos para que Deus venha alcançar a vitória daquele povo lá que sofre. Eu vi um vídeo um dia desse, irmão, chorei. Crianças, mulheres, idosos sendo mortos pelo simples fato de serem cristãos. Irmãos, nós temos que deixar as bobagens de lado. Nós temos que deixar as coisas de crianças de lado e começarmos a servir a Deus como adultos. Buscarmos o alimento sólido do Senhor. Aleluia! Buscarmos a presença do Espírito Santo. Buscarmos o revestimento de fogo de Deus. Aleluia! E começarmos a orar e a clamar como aquele povo clamou a Pedro. Senhor, livra Pedro. Senhor, livra Pedro. Senhor, livra Pedro. Senhor, Pedro está preso, livra ele. Deixarmos com as bobagens de placa de igreja, irmãos, que eu sou da Assembleia, que eu sou da congregação, que eu sou da Batista. Nós temos que deixar essas coisas de lado, porque isso mostra como nós somos carnais. Se uns falam que é de Apolo, outros falam que é de Pedro, outros falam que é de Paulo, porventura não sereis carnais? Verdade. Nós temos que deixar as coisas de meninos de lado, irmãos, e nos unirmos, porque logo, logo o céu se abrirá e o Espírito Santo nos mostra e nos fala que Deus irá expor destas nuvens juntamente com os anjos. Aleluia. Para que nos buscar, e a igreja do Senhor irá se encontrar com Ele nas nuvens. E nós teremos um corpo modificado, um corpo glorificado, e o nosso corpo se transformará ao encontro do noivo. Aleluia. E nós iremos com o Mestre, e nós iremos ter com Cristo, e Ele vai nos dar um novo nome, e todas as coisas passadas se farão velhas, e se faremos coisas novas, e não teremos mais lágrimas, e não teremos mais sofrimentos. Aleluia. Vamos deixar as coisas de lado, irmãos, as besteiras humanas. Vamos buscar a Deus, vamos perseverar por nós e por aqueles que estão sofrendo lá fora. É triste, irmãos. Dê um Google lá. Cristãos estão sendo perseguidos. Você vai ver coisas, irmãos, que você nunca imagina.
Cristãos sendo apedrejados, sendo mortos, sendo incendiados vivos, só por ser cristão. Você chora, o coração meu amarga de dor, só de saber uma coisa dessa, irmão. E aqueles homens lá, apesar de não falar o mesmo idioma que eu, são os meus irmãos. Eles são os meus irmãos, eles são irmãos em Cristo. Peço para a igreja ficar de pé em nome de Jesus. Irmão, você que essa noite entendeu esta pregação, que foi do coração de Deus para você, que você entendeu que você quer se reconciliar, dobre o seu joelho em nome de Jesus e clame ao Senhor Altíssimo aí, que Ele vai te responder. Você que não conhece Jesus, que você quer conhecer Jesus, você confessa com a sua boca: eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. E Ele vai te tornar um novo homem, uma nova mulher, um novo jovem. Ele vai te tornar uma nova criatura. E as coisas velhas se passaram e algo se fez novo na sua vida. Se dê esse presente, irmão. Volte para os pés do Senhor Jesus. E se você não conhece Jesus, se permita conhecer esse Deus maravilhoso que zela pelos seus, que faz as cadeias cair, que faz as correntes quebrar, que faz o mar abrir diante dos nossos olhos. Esse Deus maravilhoso que pode tudo, que a matéria-prima da sua boca, a sua verbalização se faz matéria. Aleluia! Que Deus maravilhoso é esse, irmãos? É um Deus que fala assim, ó, que haja terra e a terra se há, que haja águas e a água se faz, que a matéria-prima dele é um nada, irmãos. Que Deus maravilhoso, irmão. Não fique do lado daquele oponente que vai morrer, que vai sofrer. Fique do lado do Deus vivo, altíssimo, que vai vencer, que já está escrito que Ele é vencedor. Aleluia! Glória a Deus. Aceite a Jesus esta noite, porque esta noite está dando oportunidade para você. Amanhã não pode não ser mais oportunidade para você. Peça a Deus para que Ele venha te dar mais oportunidade. Mas aproveite esta oportunidade hoje, meu irmão e minha irmã. Se prostre diante e fale assim, ó: eu aceito Jesus como meu único, suficiente Salvador. Que o Espírito Santo vai te visitar agora, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, eu te peço pelo mim, papai. Não por mim, Senhor, mas por essas vidas, ó Pai, que estão aí do outro lado. Senhor, quebra os grilhões, como o Senhor fez com Pedro. Quebra as correntes, como o Senhor fez com Pedro, Espírito Santo. Leva, Senhor, esta palavra, Senhor, como uma palavra revivificadora no coração dessas pessoas. Leva essa palavra, Senhor, como uma palavra libertadora no coração dessas pessoas. Que todo mal caia, que toda obra de macumbaria saia, que todo espírito contrário saia da vida deles, Pai, em nome de Jesus. E que se houver doença, Senhor, que seja curado em nome de Jesus. Porque este nome tem poder, não é eu, Senhor, mas é o teu nome. E tem poder, poder para curar, poder para libertar. Porque a tua palavra diz, Senhor, que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Recebe a libertação de Cristo em nome de Jesus. Se levanta aí, meu filho, minha filha, e seja uma nova criatura, porque o Espírito Santo do Senhor vai fazer morada no seu coração. Aleluia. A partir de hoje, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Muito obrigado por estar nos acompanhando. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Irmãos, é importante a gente disseminar coisas boas. Não dissemine coisas ruins, mas dissemine coisas boas. Compartilhe esse vídeo em nome de Jesus. Aleluia. Para com todos. Para que esse vídeo tome proporções e alcance as vidas necessitadas, as almas necessitadas em nome de Jesus. Abençoe Deus, abençoe você, sua família. Que Deus abençoe sua semana, que você tenha uma ótima semana. Que você seja abençoado, você e sua família, em nome de Jesus. E todos agora vão receber a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, que a rica consolação do Espírito Santo esteja com todos nós hoje e para todos sempre. Todos dizem amém. Está terminado em nome de Jesus.